Muito boa tarde aos ouvintes da Rádio LAC, boa tarde também aos companheiros do painel, o apóstolo Hugo, a nossa querida presentemente na sala e a todos que nos ouvem, um agradável domingo para todos. Muito obrigado, juntas a nós pela primeira vez e é sempre um prazer. Isilda Telvina da Costa Marques, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Boa tarde, amigos ouvintes. É estudante universitária e certamente vai poder também passar aqui informações importantes acerca do nosso tema. Vamos falar sobre o namoro. Como é que vocês olham para o namoro atualmente envolvendo a juventude? Como é que a juventude está em termos de namoro? Está a valorizar ou não o namoro? As dificuldades que têm em manter um relacionamento? Sabemos que, infelizmente, muitos relacionamentos envolvendo jovens têm estado a durar pouco tempo. Então, este é o nosso mote de conversa e depois também vamos falar sobre o Dia dos Namorados, o Dia de São Valentim, que aproxima-se, faltam apenas 2 dias. Este também é um dia muito conflituoso, por um lado, e muito bom por outro, porque existem homens, infelizmente, que têm 2, 3 mulheres e depois não conseguem ficar com nenhuma delas. Enfim, são várias questões que nós vamos aqui abordar. E vamos começar com a senhora que nós estamos aqui. Como é que olha para o namoro atualmente? Com uma certa tristeza. A nossa geração conseguiu namorar. Falo da geração 70, 80. Geração 2000, geração 90, infelizmente, tem mostrado que não sabem lidar com as emoções. Tem muitos problemas de nível, como direi, não só emocional, mas também de caráter. As pessoas estão muito preocupadas em preservar o eu e não o nós, não cultivam o nós. O egoísmo está a 100% e é em todas as áreas da nossa vida. Temos perdido tempo a olhar para as coisas que queremos, principalmente as materiais, e não olhamos para as nossas emoções, não cuidamos uns dos outros. É muito triste. Vamos ouvir também a nota introdutória do apóstolo Hugo. Bem, eu queria começar a explicar que o namoro é a relação afetiva mantida entre 2 pessoas, no sentido ou no intuito de um dia poderem viver juntos. Mas, na visão, de acordo com a palavra de Deus, o namoro é uma abominação. Okay? O namoro é a legalização da prostituição. Quer dizer, o namoro é uma maneira ou uma via de poder legalizar-se a prostituição. As pessoas que nós hoje chamamos de namorados, outrora nós poderíamos vê-los ou mesmo até chamá-los de prostituta. É um termo pesado, é um termo que talvez seja de uma maneira muito pejorativa, né? Mas esta é que é a realidade. O que nós hoje o vemos como namorados, outrora víamos como prostitutas ou prostitutos, porque mesmo outrora, quando as pessoas pretendiam casar, talvez as pessoas podem ter diferentes maneiras de poderem definir o que é o namoro, né? Mas outrora, quando as pessoas pretendiam casar, as pessoas não namoravam. Temos aqui o doutor, aparentemente tem mais de 40 anos de idade, então pode ver como, o que eu estou a dizer, como uma verdade. Quando um jovem homem desejava ter um compromisso, este jovem homem dirigia-se logo aos seus pais, apresentava o desejo, ou muitas das vezes os seus pais poderiam vê-lo através da sua idade, então apresentá-lo à vontade em que ele pudesse ter já um relacionamento, e procuravam uma família, não é? A qual poderiam encontrar uma menina, a qual poderiam então unir-se e faziam todos aqueles deveres, a apresentação e depois o dote. Mas estas pessoas não tinham nenhum tipo de relação a qual hoje as pessoas têm, a qual chamam de namoro. Infelizmente, vai já continuar, vamos só também para não monopolizar aqui a palavra. Dr. Daniel Pérez Sassuco, como linguista, alguém que conhece muito bem as tradições a nível das várias culturas do nosso país, partilha da mesma opinião que o namoro atualmente é a legalização da prostituição e que anteriormente é que de facto existia namoro porque as filhas namoravam com membros de outras famílias pré-definidas? Bem, muito obrigado, Manuel Augusto. Também agradeço a introdução dos meus precursores.
Na verdade é que o conceito de namoro hoje em si cria, quanto ao espaço e tempo, alguma dificuldade de entendimento, e tendo em conta também a historicidade do tempo, nós aplicamos o conceito de namoro em visões diferentes, também tendo em conta as civilizações e as culturas que nós temos. Concordaria de facto com as duas visões que o apóstolo Hugo também mencionou, mas é que nos atermos a uma realidade que tem a ver com o tipo de povo que somos. Se somos africanos, somos bantu, qual é o tipo de namoro que verdadeiramente deve ser aplicado para evitarmos os conflitos, tendo em conta as civilizações e as culturas a nível do mundo. Realmente, ingressaria também na mesma onda de pensamento que os meus predecessores, que dizem, por exemplo, não haver realmente um namoro verdadeiro. A Itovina já focou esse aspecto em dizer que os jovens são corrompidos, no meu entender, segundo o que ela disse. Os jovens são corrompidos porque hoje não se vê o namoro no verdadeiro sentido. Vive-se um namoro interesseiro, vive-se, eu chamo isso de namoro virtual. Virtual no sentido de as pessoas terem olhado pelo namoro agora de uma forma dramática, como se fosse alguma coisa montada como um teatro. Eu vou tentar e não verdadeiramente fazer alguma coisa. Ou vocês é que não estão preparados para é exatamente isso que estava a dizer. As novas tendências. Claro, o mau preparo parte naquilo que o apóstolo Hugo disse, não ter exatamente, eu vou chamar isso de precisão no tipo de povo e que tipo de cultura que nós temos para abraçarmos o conceito de namoro. Também considerá-lo de imediato o termo de namoro como equivalente à prostituição depende dos tempos, depende também do povo e a civilização que nós temos. Ora, ao dizer isso, falta alguma coisa muito importante. A falta de hegemonia das culturas desses povos. Como que nós temos que entender? Ela mencionou o aspecto de como, por exemplo, se calhar, pretender uma jovem, porque tudo isso partia da preparação cultural. Já falámos aqui mesmo na LAC, em algumas ocasiões, as questões de ritos de passagem, não é? Como se prepara um jovem masculino ou feminino na sociedade e quando é que vai chegar a uma etapa de ter Mas aqui nós estamos a falar de falta de preparação. Exatamente isso. Não dão certo, faz falta. Estão preparados. Faz falta, mas também não muitos pais não preparam os filhos. Não para monopolizar a palavra, aliás, porque a questão interessa-me tanto nesse sentido. Não se trata de que os pais não têm forma de preparar os pais. Aí que está a noção verdadeira da cultura tradicional. Permita o termo, porque as pessoas quando chamam da cultura tradicional, vemos tudo que é mau, tudo que é ultrapassado, tudo que é atrasado. Não tem nada a ver com isso. Tradição ou tradicional vem do termo tradere, que significa transmitir e não traduzir, é transmitir. Transmitir porque a característica dos povos angolanos, que são o bantu, a sua cultura é transmitida oralmente. Portanto, quando nós passamos a ideia da boca à orelha para a geração nova e antiga para a nova, portanto é uma transmissão oral que nós fizemos. Isso é que é tradução. Agora, precisamos ver qual é o mecanismo de bem preparar esse jovem. Só também ouvir o apóstolo Hugo. Eu quero abrir um parênteses. O que Deus deu aos judeus por escrito, Deus deu a nós as nações em nossos co-nações. Segundo Gênesis capítulo 24, não é? A Bíblia mostra-nos claramente como um homem pode ter uma mulher. E aí nós não vemos em nenhuma parte o namoro ou uma outra maneira de poder se ter uma outra mulher. E o doutor realçou muito bem e disse que nós somos africanos, somos um povo bantu. O povo africano também não tem namoro. Nas nossas origens também não há nada de namoro. Da mesmíssima maneira que a palavra descreve em Gênesis capítulo 24, é da mesmíssima maneira que nós, os africanos, nos portamos diante no sentido de comprometimento. Quando um jovem homem deseja uma mulher. Nas nossas culturas, não é? Nos nossos princípios, quando um jovem homem deseja uma mulher,
não tem deixe de poder ir namorar ela ou poder conhecer ainda ela, assim por diante, mas o filho vai ter com os pais e os pais, por sua vez, vão procurar não tem essa de que não. Como é que o apóstolo conseguiu conquistar a sua parceira? Bem, o meu caso foi um pouco diferente, porque a princípio foi. Antes já, antes. Mas foi agora, não foi antes. Sim, claro. Adequou-se à nossa realidade. Não a nossa realidade, mas foi praticamente conforme de acordo com a vontade de Deus. Como é que foi? Os seus pais, por sua vez, já desejavam com que eu pudesse casar uma das suas filhas, quando elas estivessem cá em Angola. E quando elas vieram em Angola, em 2011, todo mundo lá, na comunidade em que nós fazemos parte, já diziam que não, logo, escolha aí uma delas, porque todo mundo sabia o desejo que os pais tinham para comigo em uma das suas filhas. E que esta é a vontade de Deus, que o próprio pai é quem dá a sua filha a um homem. Ou então, o pai do homem é quem busca ou quem procura, ou o homem fale com os pais para procurar ajudá-lo a encontrar uma mulher. Esse facto das pessoas esperarem que os pais atribuam uma filha ou um filho para casar não faz com que muitas famílias estejam desestruturadas? Não, mas agora o que o doutor realçou, vamos cair aqui, porque é esta a nossa realidade como africanos. Agora, uma outra maneira não tem nada a ver com os africanos. Tem a ver com o Ocidente, tem a ver com as intoxicações das próprias músicas, ok? Dessas próprias músicas que ensinam muito mal, as próprias novelas em si, que não tem nada de positivo, a não ser negativo, porque uma árvore que não pode produzir bons frutos, nem a árvore boa produzir maus frutos. Então, a novela não tem nada de bom. E é mesmo o Ocidente, através das novelas e não só, que está aqui a introduzir o namoro na nossa sociedade. Mas nas nossas origens não há isso. E vê algo, Manuel Augusto. Outrora, os nossos bisavós, avós e assim por diante, que não namoraram desta maneira que nós vemos, mas os seus pais seguiram os procedimentos normais e corretos para poderem casar, eles viveram até a sua morte. 80 anos, 90 anos. Baixe o aplicativo do Profeta Kaku Flip Oficial, disponível no Google Play e App Store. E saiba mais sobre este profeta que profetizou o surgimento do coronavírus em 2002. Vai ao Play Store do seu telefone, escreva Profeta Kaku Flip Oficial, clique no aplicativo e a seguir clique em instalar. Depois de instalar o aplicativo, poderá baixar os livros do profeta Kaku Flip em forma de texto e áudio. São mais de 100 livros escritos e 20 entrevistas em vídeo. O aplicativo tem mais de 44 idiomas e cada bandeira representa o idioma do seu país. O profeta conhecido e acreditado que a 20 de outubro de 2002 profetizou o surgimento do coronavírus. Profeta Kaku Flip, o único e verdadeiro nesta geração. Também sobre o papel que a Igreja desempenha na moralização da sociedade e também na solidez dos namoros atualmente e dos próprios casamentos. Então, voltamos, Apóstolo Hugo, antes mesmo do intervalo, queria falar. Certo. Eu quero realçar, respondendo à questão do Augusto, do porquê que hoje as coisas não estão agora como antes. O que aconteceu? As coisas não estão como antes pelas pessoas abandonarem o verdadeiro princípio, que é a vontade de Deus. Aquilo que nós chamávamos, ou que as pessoas chamam, que não, aquilo é para quê? É para os pais, aquele que o pai é quem vai poder ver uma família, aquele que o pai é quem vai poder dar a filha do seu próprio agrado a um certo homem. Esta é que é a vontade perfeita de Deus, segundo a palavra de Deus. Agora, o que aconteceu? As pessoas vieram modernizar, porque vocês veem que tudo está avançando, então querem também avançar também a palavra de Deus, mas da maneira dos homens. Por isso que agora, hoje nós temos casamento de 10 anos, terminou, de 5 anos, terminou, terminou. Por quê? Porque as pessoas não têm o mesmo princípio que os nossos avós, bisavós, trisavós
tiveram, porque às vezes também decidiram seguir a sua própria linhagem. É por essa razão que estão na condição que estão. Porque se os nossos avós, bisavós, apesar de que as nossas mães não trabalhavam, hoje pelo menos temos o que comer em abundância, porque até às vezes acontece que a mulher trabalha, o homem também trabalha, mas mesmo assim há esta separação, há esta situação que nós temos vivenciado. É porque os jovens, é porque a nossa geração não está a seguir a perfeita vontade de Deus. Quando nós saímos da vontade de Deus, todos os nossos intelectos, todos os livros científicos de psicologia, de sociologia, de namoro, de como cuidar um lar, de como tudo aquilo não terá efeito, porque sem Deus é nada. Doutor Sassuco, vamos olhar para o papel da Igreja. A Igreja tem estado a desempenhar bem o seu papel. O apóstolo diz que, estando na presença de Deus, os relacionamentos serão duradouros e seguindo os seus princípios e mandamentos. Acha que a Igreja atualmente tem estado a desempenhar bem o seu papel? Certamente concordaria um instante com aquilo que o apóstolo diz. Na verdade, a Igreja tem a primeira missão de moralizar, sensibilizar, educar, como tal, para que as pessoas partem pelos princípios religiosos que possam, de facto, fundamentar as bases do nosso amor. Tem sido bem esta visão. No entanto, também a Igreja tem as suas limitações, porque nós não conseguimos controlar um fiel em plenitude. Ao contrário daquilo que estamos a falar, os jovens, por exemplo, acorrem rapidamente para as igrejas, no sentido simplesmente de ir aparecer, mas não catam verdadeiramente a mensagem bíblica e a sua aplicabilidade. Uns, na verdade, conseguem também o namoro a partir das próprias igrejas. Permita o termo namoro conforme estamos a utilizar, mas no contexto religioso, como já o disse o próprio Hugo, namoro seria uma fornicação. Seria pejorativo no contexto religioso. Não é normal alguém apaixonar-se por uma irmã da igreja ou um irmão? É outra coisa. Passe o termo, aquilo é pretender. Pretender e não namorar. Porque quando você vê ao nível da religião o termo de namoro, vai para a tendência... Mas namoram mesmo já na igreja? Sim, namoram, como no sentido de conhecer-se. Conhecer-se a partir da igreja como irmã, mas vou ter uma nova visão, não. Pretendo dela ser a minha futura mulher. E a igreja vai tomar a sua responsabilidade de os preparar para a futura vida, como que eles vão necessariamente compreender-se uns aos outros, para que a mão de Deus possa de facto abençoá-los, não é? Mas o que acontece é que são os casamentos da igreja que nem sequer duram mais de 20 anos, de 2, 12 ou 7. Também acontece como quem que não estivesse dentro da igreja. O que quero dizer? Não quero aqui criticar, nem sequer colocar em dúvida o papel da igreja, mas sim tem a ver com as próprias pessoas. Porque o que nós dissemos anteriormente, que estamos corrompidos, não é que a igreja também está corrompida com a vida social. A igreja está corrompida com as televisões, com a aculturação de uma forma geral. Portanto, um jovem angolano que profere uma determinada ou confessa uma determinada religião teria tido a visão daquela igreja, mas é uma visão enganadora que ele tem. Enganadora a quem? Aos dirigentes da igreja, para passar-se de um bom jovem, mas que no interior não é verdadeiro. E quantas vezes que nós já passamos pela televisão, ouvimos falar da televisão, são os mesmos, até com o nome de cunho de responsabilidade da igreja, a violar, a assassinar, ou seja, a cometer homicídios com as distintas mulheres por causa disso. Mas tem a noção religiosa, não pratica isso. O que quero dizer, não é a igreja que é má, não é a igreja que é má, mas são os homens que não acatam os verdadeiros conselhos. Da mesma forma que a moral social não passa, temos aqui duas coisas. A religião organiza o homem, as normas sociais como os direitos das constituições, etc. Também junta-se
a moral religiosa para constituir um homem da manhã, para um homem sã e verdadeiro que nós pretendemos. É dessa maneira que também temos as regras sobre a família, é que temos as regras sobre o casamento e, de facto, para tudo isso. Mas o que é sério e seríssimo mesmo, nós devemos refletir mais de 1000 vezes. Mais de 1000 vezes. O que é que estamos a abandonar? O que é que estamos a deixar de lado para que essas coisas não funcionem? Realmente, a nossa cultura é fundamental. Repensemos sobre isso. Porque há preceitos importantes que devemos juntar da cultura tradicional, juntar ao que aprendemos hoje, mesclado com a noção da religião social, para fazer de um homem verdadeiro e com os casamentos que devem necessariamente ser exatamente, se não ser duradouros, não é? Há séculos e séculos, mas pelo menos que nos levem até a idade idosa para depois vermos como se determina a vida de cada um de nós. Então não existe uma varinha mágica, Isilda? Não existe, claro Para que mudar não. o quadro. Claro que não. E nem deve existir. Por isso é que Deus nos criou. Criou a sua imagem e semelhança. Mas o que tem acontecido é cultivar a hipocrisia. Nós somos uma sociedade muito hipócrita. Mas afinal, para que serve o namoro? O namoro serve para que as pessoas se conheçam, pelo menos na base. Antigamente, nos nossos mais velhos, o namoro servia para saber se a filha da tia Joana sabe cozinhar, se a filha da tia Joana sabe saber as coisas, saber cuidar de uma casa. Era esse o efeito do namoro, era um namoro na regra. O nosso namoro já começou a ser mais libertino, mais aprofundado em outras questões. E hoje não se namora. Permita completar-te. Nesse sentido que falas, até não se fazia no esconderijo, tem de ser apenas o pretendente e a pretendente, por exemplo, encontrar-se a fazer questão da fazia-se nas casas dos pais. E era um namoro de respeito. Fazia-se nas casas dos pais. Por isso é que é um namoro que dá até hoje saudade. Mas agora, aqui levanta-se uma outra questão. Vocês estão preparados, e falo vocês, os meus convidados, para que os vossos filhos venham apresentar uma namorada ou um namorado? Eu estou. Aliás, já sou avô. Bem, Então já está preparado. Bem, a princípio é que a minha filha ou o meu filho, ninguém entre eles pode namorar. Quando ambos desejarem casar ou terem uma idade para isto, não é? Eles têm que informar a mim, ou eu, por sua vez, tenho que partilhar com eles. O apóstolo está preparado? Caso aconteça, desculpa. Caso aconteça, avisado. Sim. Não. O apóstolo quer dizer... Mas emocionalmente, se acontecer, desculpem, se acontecer que a menina ou o rapaz conheçam alguém fora do vosso círculo, da igreja, e ele diga, não pai, eu não quero aquela que o papai preparou. Eu conheci uma colega na escola, na faculdade, e é esta a pessoa com quem eu quero Sim, viver. Mas eu penso que através dos princípios que eles têm, creio que isso não pode... Nós somos humanos, somos falhos. Atenção, nós somos humanos. Eu acho que entendo. Eu fiz uma pergunta direta. Sim, eu compreendo a tua questão, mas só que a tua questão está muito fora de um contexto, de uma realidade da vir a acontecer. Então é difícil eu poder me posicionar de tal maneira. Sim, é muito simples. Eu compreendo, mas só que é uma suposição que eu vou querer me posicionar. Não, só que não se trata ainda de uma educação cristã. A questão é, os meus filhos estão a crescer, vão compreender que quando eles desejarem casar, o base, a via de poder-se ter uma mulher. Então será muito difícil. E eles vão compreender que um animal doméstico não vai buscar a sua fêmea na mata. Então, isso já lhes será suficiente para eles poderem compreender que eles estão em um mundo muito diferente em relação com outra pessoa que não tenha um princípio como o deles. Então, mas isso pode acontecer. Doutor Sassuco, vamos também ouvi-lo. Sim, pretendia, talvez, não sei, eu entendi que o apóstolo Hugo ele tem a ver com... O termo namoro colocou-o talvez nas relações sexuais. Sim. Não tem direito, não podem relacionar-se sexualmente. Só depois do casamento. Isso é uma coisa. Porque isso tem a ver com a evolução
psicossomática do indivíduo. Biologicamente falando, não temos como controlar isso, porque haverá uma idade que os meninos chegam na adolescência e têm necessariamente esta força motriz a funcionar neles. Quais que seja a nossa atenção, quais que sejam as nossas atenções sobre eles, vai ser incontornável de controlar. Mas sim, terá de ser atenção dedicada pela parte deles, se esta educação verdadeiramente já vem bem apaziguada, já vem bem assentada neles e com uma veemência de calma, baseada talvez numa educação caseira, tendo em conta a religiosidade, talvez possam ultrapassar isso. Agora, proibirmos que eles não podem, não a força, o apóstolo Hugo vai ter uma surpresa na vida. Atenção, não queremos profetizar. O proibido, mas também, o proibido pois, tem um quê de doçura incomparável. Olha, estamos... e forte. Sim. Só que há certas coisas também que têm a ver com a libertação. Há coisas que têm a ver com o espírito. Sim. Há ações nossas que têm a ver com o espírito. Sim. E quando nós estamos libertos, então não temos como fazer certas ações, porque certas ações não dependem. As tentações. É isto que eu estou a dizer. Por exemplo, eu sou casado há 10 anos, mas durante estes 10 anos eu não me sinto atraído por nenhuma mulher, porque eu me encontro liberto, por nenhuma outra mulher, porque eu me encontro liberto. Não se trata da minha própria capacidade, porque se dependesse da minha própria capacidade ou de mim mesmo, eu não seria capaz. Como eu creio na libertação e eu vivo a libertação, por isso que eu afirmo do que eu afirmo. Olha, Esta é apenas Hugo, não, esta é apenas a visão do Hugo. É a visão do Esta é apenas Hugo como sua personalidade. Exatamente. Mas não é a personalidade dos filhos. Exatamente. Vai haver uma diferença. É a partir desse momento que eu preciso compreender também que o Hugo é diferente dos filhos, porque temos também corpos diferentes. Agora, a espiritualidade poderá ser transcendente caso eles também aceitem na verdade. Com certeza é isso. Olha, mas estamos cuidado a caminhar que a para a reta educação... final. Vocês falam muito bem. Mas vamos, doutor Sassuco, dia 14, já na próxima terça-feira. Como é que deve ser vivido este dia? Bom, começou exatamente comigo. Eu sou um deles, talvez o cunho das culturas africanas são mais assentes em mim, e por razões também das pesquisas que eu levo a cabo, não tenho estado muito interessado, de facto, por esta data. Apesar de ser mediatizada no nosso país, por ser uma cultura também alheia, mas como nós recebemos tantas coisas e essa aculturação já se fala de um dia, parece imemorial, não é? Todo mundo tem de se preparar para isso, porque dia 14. Mas acho que duas dimensões que eu posso aqui mencionar. Válido no sentido de cada um de nós pensar na sua parceira, no seu parceiro, ao seu lado. Como tentar de agradá-la num dia desse para tal. Mas sem eventualmente procurar inventar situações que temos de sair para um lugar tal, temos que sair tal. É um exagero do nosso ver. Agora, do outro lado, que eu dizia que duas dimensões, não se precisa, e eu aconselho às mulheres, aos homens, por exemplo, para que entrar na área alheia do Hugo, que não tem nada a ver comigo, mas eu vou estar lá para passar essa mensagem. Sim. Não temos que nos promiscuir numa realidade que não tem nada a ver com as nossas personalidades. Tenho de deixar a minha esposa, a minha mulher, para abraçar uma namoradinha, não é? Extraconjugal, não é normal, porque isso trata-se da própria prostituição. Se nós estamos aqui para defendermos e ensinarmos e educarmos a sociedade para não se prostituir, mas um homem sério que tem a sua casa tem de deixar a mulher e os filhos inclusive para ir namorar fora e ter uma parceira, uma, duas ou três. Desde um dado momento que você negou a sua poligamia, ou seja, o seu caráter de ser polígino, por exemplo, então negue completamente tudo também.
Seja honesto. És um homem honesto com a sua família, etc. É com esta mulher que tu podes passar toda a tua vida. No sentido de, efetivamente, digamos, continuar e também deixar uma lição moral para a nova geração. Como é que se deve juntar a uma mulher e como se deve proteger, cuidar-se para mais dias da vida. Eu acho que errado está para os homens e as mulheres que acham que esta data deve ser comemorada com a euforia, mas devia ser repensado nessa dimensão. Eu renovar a minha missão de homem, de mulher, para com a minha parceira. Certamente conversarmos à vontade um dia desse, estamos sentadinhos, quando nós trabalhamos e que esse dia temos um repouso em casa, então vamos festejar entre nós, vamos conversando sobre nós. Por que é que não aproveitamos de falar sobre os assuntos pendentes da nossa família, de cuidado com os filhos, os projetos com os filhos, nossos projetos pessoalmente? É isso lá. E não sair de casa para ir, uns hoje dizem, já montam truques de doente no hospital de X, para doentes, Até presos, para temos presos, detidos. pois, presos sem cadeia, para enganar uma namorada, uma mulher, etc. Isso é triste e não pode ser uma situação a ser abraçada. E, aliás, é isto mesmo que eu dizia, que este campo não é meu, é do Hugo. O Hugo podia dizer isso. É um pecado enorme que não se pode aconselhar alguém que faça. Então, dia 14, se possa ser... Até podíamos dizer, não é uma data nossa, nós como africanos, para celebrarmos uma data dessa. Mas é uma data que... Mas, como já está mediatizada, muitas pessoas exatamente, celebram. Já está mediatizada, então nós entendemos-la de uma outra maneira, na nossa convivência, tendo em conta os nossos preceitos também de princípios culturais, quanto... Já o apóstolo Hugo é da opinião que o Dia dos Namorados é um dia... Sim, o Dia dos Namorados é um dia altamente satânico. Exato, é uma data altamente satânica e que, por sua vez, as pessoas devem saber a origem do dia 14 de fevereiro. A princípio, ela não era chamada Dia do São Valentim ou Valentim Days. Sim. Mas ela era chamada Lupercalia. Este era um nome a qual era chamado o Valentim Days, que é o dia dos namorados, a qual as pessoas hoje festejam. E era uma festividade pagã romana. E por sua vez, por que colocaram o dia do São Valentim? Porque o São Valentim foi um padre que, por sua vez, pregava o amor e celebrava casamentos para com soldados. E que, por sua vez, o império naquela época, não é? Era contra com que os soldados pudessem casar, para que eles então não pudessem, enquanto estiverem, poderiam enfraquecer o império, porque eles lá no combate deveriam ficar a pensar nas suas famílias. Então o rei lá era contra. E o São Valentim, como ele gostava do amor, assim, fazia os casamentos dos soldados em clandestina. Exato, então por essa razão que ele foi morto. E esta Lupercalia era uma festividade pagã que era em comemoração à fertilidade, que dava o início da primavera, não é? Que nos próximos meses as pessoas poderiam fazer votos e assim por diante. Agora, o que aconteceu? Quando a igreja, o Império Romano se tornou forte, então ele cristianizou esta festa Lupercalia, esta festa pagã, ok? Por isso que o símbolo deste mesmo dia é o Cupido, ok? O Cupido, o seu nome original é Eros, que é um deus grego na mitologia romana. Okay? Então, o Império Romano ele cristianizou esta festa pagã como o dia do São Valentim, lembrando-se daquele São Valentim que havia sido morto por celebrar os casamentos enquanto era proibido. Como viam que ele
era alguém que gostava de pregar o amor e fazer isso. Então, meteram aquilo em sua homenagem. São Valentim, dia do São Valentim. Então, é um dia altamente satânico que um filho de Deus ou uma filha de Deus, por nenhuma razão, deve procurar festejar Aos meus esta data. convidados, muito obrigado. Não temos mais tempo. Boa continuação de domingo e até uma próxima oportunidade. Obrigada pelo Muito convite. obrigado. Olha, neste momento também estamos a colocar um ponto final com a promessa de voltarmos na próxima semana, neste espaço e nesta sintonia. Os abraços são de Leonardo Lemos, Maria do Carmo e do Manel Augusto, que falou para si com muito amor e carinho. Estivemos então aqui a conversar com o apóstolo Hugo Zé, Dr. Daniel Pérez Sassuco, que é linguista, e também estivemos aqui com a docente e estudante universitária Isilda Delvina da Costa Marques. Até uma próxima oportunidade.